Salmo 142. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na verdade, por onde ando escondem uma armadilha contra mim. Olha para minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tem abrigo nem seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, tu és o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois foram mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da bondade para comigo. Podeis se sentar, em nome de Jesus. Querido e querida, o autor desse livro, ou desse capítulo, é ninguém mais, ninguém menos do que Davi. Davi, filho de Jessé. E segundo a história, Davi é o 7º filho da casa de Jessé. Porém, a história de Davi não começa aí. A história de Davi começa quando Davi vai de encontro ou em direção ao Senhor, buscando a sua face em meio às campinas, junto das ovelhas de seu pai. Deus olha para um menino que seria a impossibilidade humana e faz dele o possível para a glória e louvor do nome dele. Certo é que o antecessor de Davi é Saul, e Saul assume o reino. Diz o texto que Saul, para assumir o reino, ele vai passar por uma perca, e a perca de Saul lhe faz buscar aquilo que havia perdido, e quando ele busca aquilo que havia perdido, Deus se levanta. E quando Deus se levanta, o texto e a história vai nos dizer que agora este moço chamado Saul, ele sai em busca aquilo que havia perdido da casa de seu pai. E quando ele sai em busca daquilo que seu pai perdera, Deus está visitando o profeta Samuel, dizendo: profeta Samuel, deixa eu lhe dizer algo muito sério. Virá alguém até ti amanhã, e a ele eu tenho incumbido levantar como rei da nação de Israel, pois o povo havia desanimado de Samuel, que era juiz, sacerdote e profeta. Quando Samuel envelhece e seu ministério é tomado ou tenha como direção os seus filhos, não é a mesma coisa de Samuel. Não tem como esperar dos filhos de Samuel aquilo que Samuel era. Então o texto diz: Samuel era juiz, sacerdote e profeta. Porém Samuel recebe a notícia que no dia seguinte viria alguém em busca de algo que havia perdido. Assim acontece com Saul. Saul vai em busca daquilo que seu pai havia perdido, e ele acha aquilo que havia se perdido junto à profecia do homem de Deus. E diz o texto e a história que Samuel se apresenta diante de Saul, diz: fique comigo, porque existe uma mesa preparada para você, e não é essa perca que vai te matar, não é essa perca que vai fazer desfalecer. Pelo contrário, Deus transformará a maldição em bênção, e você será rei de Israel. Ele diz: vem até mim e eu vou te ungir. E assim ele faz. Ele unge a Saul. Saul agora vai voltar para a sua casa, e ele vai descobrir que as ovelhas da casa de seu pai ali estão.
estando ali as ovelhas da casa de seu pai. O texto vai nos dizer que Israel vai passar por problemas, por crises, por adversidades, e agora necessita-se de um comandante, e eles elegem aquele moço chamado Saul, que era o homem mais alto de Israel, para ser o rei de Israel. Agora o governo teocrático havia acabado. E o que é teocracia? A teocracia é ter Deus como controle das coisas. Agora não, agora estão dentro de um governo onde havia um rei, e esse rei ditaria a vontade sobre este povo. E diz o texto que se esse rei perdesse aquilo que tinha, se esse rei perdesse aquilo que era, se esse rei perdesse a direção que Deus tinha, toda a nação de Israel sofria junto. E assim acontece. Saul vai passando o tempo, ele perde a direção e a graça que Deus tinha para a sua vida. E perdendo a direção e a graça, o texto e a história vai nos dizer que Deus vai se entristecer e vai dizer: por que será que eu levantei esse moço chamado Saul? E ele diz assim: eu vou procurar alguém segundo o meu coração. E vai agora Deus em busca de alguém. E quem ele encontra? Ele encontra um menino dentro da casa de Jessé, o belemita, o filho mais novo da casa, ali estava. Diz o texto e a história que esse moço vai ser chamado por Saul, que vai lhe ungir como rei da nação de Israel. Ele ungindo como rei da nação de Israel, a primeira coisa que ele faz é voltar-se ao campo. A primeira coisa que ele faz é voltar-se ao campo. Ele não sai ditando que agora ele é o rei de Israel, pois entre a unção e o cumprimento da profecia existe algo chamado tempo. O tempo é usado por Deus para nos fazer preparados para aquilo que Deus tem para nós. Então o texto e a história diz que Saul está no trono, mas já não tem mais a graça. Saul tem a cadeira, mas não tem mais a graça. Quem tem a graça? O menino que está no campo. Ninguém conhece, mas tem graça. Ninguém vê, mas tem graça. Ninguém valoriza, mas tem graça. O menino está crescendo em graça, em sabedoria. Samuel agora, chegando na casa de Jessé, o belemita, ele manda chamar os mancebos. E lá vem Eliabe. Vem se passando os filhos de Jessé, o belemita, diante do profeta Samuel. O Samuel foi tentado ungir Eliabe como rei de Israel. E Deus vai dizer para ele: não faça tal coisa, porque eu conheço o que está dentro. Você está olhando a aparência. Eu conheço a essência do coração do homem. Eu sei o que se passa dentro do coração do homem. O texto e a história vai nos dizer agora que esse moço chamado Davi, ele está no campo cheio de graça, e Deus agora se afastou de Saul. E Saul agora já não tem mais graça. Saul agora não tem mais presença. Agora olhe para mim, coisa terrível é ver quem um dia já teve e não tem mais, que já foi, não é mais, que até representou, não representa mais. É difícil isso para a nossa vida. Isso gera conflito para quem está do lado de cá. Samuel está agora olhando para aquilo e está vendo Deus levantar alguém. Esse moço agora, ele vai estar na casa de seu pai. E diz o texto e a história que vai se levantar uma guerra sobre a nação de Israel. E esta guerra que é forjada ou permitida por Deus, vai ter um guerreiro. Quem é esse guerreiro? Este guerreiro é Golias, um homem com 350 quilos de puro músculo. Diz a história que ele tinha 1,90 m. Diz a história que a lança, ou o peso da sua espada, pesava 7 quilos. A sua couraça era pesada. Diz a história que o seu capacete era grande. Diz a história que Davi vai levar queijo e leite para os seus irmãos do campo. E quando assim ele faz, chegando diante daquele lugar, ele vai ver que durante 40 dias aquele povo estava passando pelo processo. 40 dias
eles estavam sob exílio, 40 dias eles estavam sob processo, e Deus vai olhar para o processo que eles estão passando, Deus vai olhar para o processo que eles estão vivendo, e Deus vai permitir um menino derrubar um gigante. Quando o gigante cai, lá vem Saul, dando a sua filha Mical como mulher de Davi, e levanta Davi como general de guerra, para guerrear as suas guerras. Note bem que a história vai nos dizer que esse menino chamado Davi, ele já anteriormente expulsou demônios de Saul. Saul ficava endemoniado, e ele mandava chamar Davi no campo, e Davi vinha no campo tocando a sua harpa, e quando ele tocava a sua harpa, os demônios que estavam sobre Saul saíam, e quando saíam ele sentia aquela paz, aquele alívio, aquela segurança. Diz a história que é por isso que ele ganha a confiança do rei, é por isso que ele ganha a confiança do rei. Diz o texto, como também diz a história, que esse menino chamado Davi, ele está guerreando agora por Saul. Ele não guerreava uma guerra que era sua, ele guerreava uma guerra que era de seu sogro, e ele obtinha vitórias, não para ele, mas para o seu sogro, como que dizendo que honrado seja o meu sogro, honrado seja o reino de Israel, eu faço por amor à nação de Israel. Ele arriscava a sua vida em toda a guerra para trazer paz à nação de Israel. Ele fazia isso com alegria, com júbilo. Diz a história que chega um tempo que as mulheres vão começar a cantar: Saul matou milhares, Davi milhares de milhares, e aquele cântico começa a correr a nação de Israel. E você já viu uma pessoa que perdeu a luz, que perdeu a graça? Já viu uma pessoa que já teve e não tem mais? Essa pessoa se torna uma pessoa iracunda, invejosa. Essa pessoa se torna uma pessoa, muitas vezes, sem conceito de vida, ao ponto de pisar sobre alguém para chegar aonde ela deseja. Como é difícil esse tipo de pessoa em nosso meio. Saul agora perdeu a graça que ele tinha se foi, e a história vai nos dizer que agora Davi vai ser perseguido pelo seu sogro. Por quê? Porque Davi ganhava as vitórias, que não eram sua, era do seu sogro. Diz o texto, a história, que agora o seu sogro vai começar a persegui-lo ao ponto de querer matá-lo. Diz o texto que quando ele quer matar a Davi, quando ele quer acabar com Davi, quando ele quer destruir Davi, Deus levanta o filho de Saul, pôs o nome de Jonatã. Jonatã vê a sinceridade de Davi, indo contra o seu próprio pai. Ele reconhece que Davi é inocente, ele reconhece que Davi não é mau, ele reconhece que Davi é uma bênção, ele reconhece que Davi aqui não era aquela pessoa perversa. Como é bom saber que existem pessoas que não te julgam, mas pelo contrário, elas entendem você, elas amam você, elas respeitam você, porque na sua intimidade você representa ser uma pessoa melhor do que as outras pessoas estão dizendo por aí. Então Jonatã vai ter com ele uma aliança. Eles fazem uma aliança essa que vai fazer com que Davi agora fuja de Saul. Fugindo de Saul, ele vai para Gobe. Quando ele chega em Gobe, diz o texto, a história, que ele chega com fome, chega correndo. Quando ele chega na terra dos sacerdotes, e como é bom quando nós temos guerras espirituais e deixamos tudo para vir buscar em Deus, deixamos tudo para buscar no Senhor a nossa vitória. Davi entende que na casa de Deus ele receberia força, ele receberia graça, ele receberia estrutura para continuar caminhando. Então ele chega dizendo ao sacerdote Aimeleque, ele diz: Aimeleque, eu estou com uma grande fome, pois eu vim uma missão secreta para o rei. Diz o texto sagrado, que
que o sacerdote vai dizer: nós não temos outro pão a não ser o pão da preposição. E o que era o pão da preposição? Eram 12 pães que eram colocados do lado de lá, e do lado de cá havia o candelabro. Esse candelabro iluminava, como se fosse a presença de Deus, as 12 nações de Israel. E diz o texto e a história que só se comia esse pão sacerdote no sábado, quando era trocado por pães novos. Diz o texto, e até mesmo sábios, e eu estive em Israel, que este pão milagrosamente permanecia fresco, e o sacerdote comia aquele pão como se tivesse feito naquele mesmo dia o pão que estava na presença de Deus. É como o maná. Quem não se lembra do maná? O maná, ele caía de manhã na porta dos israelitas, e quando chegava às 6 horas da tarde, diz o texto e a história, que chegava às 6 horas da tarde, diz o texto e diz a história, que o maná fedia, o maná tinha mau cheiro, mas o maná que foi colocado dentro da arca da aliança, esse não fedia, esse não tinha cheiro, esse era preservado, até os dias do rei da Babilônia. Esse maná foi guardado e foi deixado como memorial na presença de Deus. O que havia dentro da caixa, ou aonde havia os anjos do Senhor, o que havia lá dentro, 3 coisas haviam lá. Hebreus capítulo 9, verso 4. O que havia lá? Havia a vara de Arão que floresceu no deserto, o que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro em todo o redor, que está num vaso de ouro, que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Essas 3 coisas estavam ali, primeiro para relembrar o que Deus fez. E o que eles estão relembrando o que Deus fez? Primeiro, Deus nos deu lei no meio do deserto e nos ensinou a andar na presença dEle, para que possamos receber dEle todas as bênçãos que Ele tem determinado para a nossa vida. Desculpe interromper esta mensagem, estou aqui para te dizer algo muito importante. Se esta mensagem tem falado com você, eu gostaria que você se inscrevesse, e não só isso, eu gostaria que você deixasse o seu like, ative o sininho e compartilhe com alguém. Quem sabe alguém precisa ser salvo e essa mensagem pode alcançar a sua vida. Que Deus te abençoe. A lei simboliza a vontade de Deus, para que eu viva tudo aquilo que Deus tem determinado para a minha vida. Então, para eu ter a bênção de Deus, eu não posso ser crente aqui dentro e representar outra coisa lá fora. Não, eu tenho que ser a mesma coisa. Eu tenho que ser crente aqui dentro, eu tenho que ser crente lá fora. Eu tenho que dar testemunho aqui dentro, eu tenho que dar testemunho lá fora. Eu tenho que ser um exemplo para os demais. Eu tenho que fazer a diferença no meio dos demais. O texto e a história vai nos dizer então que agora Davi, sim, ou melhor, esse menino vai chegar diante do incensário, vai chegar diante do incensário, vai dizer: me dê pão santo para que eu possa comer, me dê pão santo para que eu possa comer. E sabe o que o sacerdote vai dizer? Como posso eu te dar pão santo, sendo que você não pode estar contaminado com mulher? Davi disse a ele: porventura, quando eu saio à guerra, eu não me consagro? Porventura, quando eu saio à peleja, eu não consagro a minha vida? Ele vai dizer isso, que em tempos de guerra não se dá brecha, em tempos de guerra não se dá legalidade, em tempo de guerra não podemos afrouxar o nosso cinto. Nós temos que manter firmes na presença de Deus, para que Deus venha cuidar da gente, seguindo a sua vontade, seguindo o seu querer. É por isso que a Bíblia diz: medita de dia e de noite na palavra do Senhor e fará prosperar o teu caminho. Diz a Bíblia lá em Salmo capítulo 1: não se assente à roda dos escarnecedores. Não posso. Por quê? Porque eu tenho que meditar de dia e de noite na palavra de Deus. Para quê? Para que se faça próspero os meus caminhos, para que se faça próspero a minha vida.
Diz o texto, diz a história, que agora Davi vai pedir o pão santo. E ele vai dizer: este pão santo representa muito mais do que você veio pedir. E eu imagino Davi olhando para ele e dizendo: tudo que eu preciso é de força, porque agora eu estou fugindo da pior batalha da minha vida. Eu preciso de força, porque eu estou precisando de ajuda. Eu estou pedindo ou precisando de força, porque o momento na minha vida não é bom. É um momento de dificuldade. Diz o texto, como também diz a história, que Davi vai comer o pão que estava diante do sacerdote. Diz o texto que Doeg vai estar ali. Doeg vai chamar a Saul e vai dizer: Davi fugiu de você e quer saber onde eu encontrei ele? Encontrei dentro da casa de Deus, buscando refúgio. Oh, coisa boa! Mas dentro da casa de Deus havia um jovem que se afeiçoou por Davi. E quem é esse jovem? O sacerdote, profeta, chamado Abiatar. Abiatar viu graça em Davi, viu sinceridade em Davi. Diz o texto que quando lá vem Saul para matar 80 sacerdotes, quando vem Saul para matar os 80 sacerdotes de dentro da casa, Davi havia saído dali, pois notícia foi que Saul estava vindo para poder lhe perseguir, e ele foge de diante daquele senhor. Diz o texto e diz a história também, que quando ele foge da presença daquele senhor, agora esse mesmo Davi que ora vos apresento, que ora vos falo, ele agora vai estar em fuga, e se mata-se todos os sacerdotes que estavam dentro da casa de Deus. Sobra um. E quem é esse sacerdote? Abiatar. Abiatar agora vai se tornar a boca de Deus para Davi. Davi o chama, e toda a guerra que ele ia enfrentar, ele perguntava a Deus diante de Abiatar: devo eu ir à guerra ou não? E Deus falava para ele: deve ir à guerra, pois o Senhor te dará vitória. E eu ainda tenho saudade daqueles crentes que antes de tomar uma decisão na vida, ia para o joelho. Então sabe por que às vezes a gente paga o preço? Pagamos o preço por nos precipitarmos nas decisões, e amanhã entramos em crise, porque tomamos decisões que não era para termos tomado. O texto, a história vai nos dizer que agora esse Davi, sim, esse Davi, ele está fugido do grande rei Saul. E para onde Davi vai? Ele vai fugir de cidade em cidade. Diz o texto que a única coisa que Davi havia pego em Gobi foi a espada de Sansão, porque era uma espada muito pesada quando Davi era menino. Agora Davi já não é mais um menino, é um homem treinado nas batalhas da vida, ele é treinado nas guerras da vida. E quando era menino, ele não podia receber ou ter aquilo que lhe era por direito. Então o texto da história vai dizer que quando a arca da aliança havia sido tomada, pois Saul não valorizou a presença de Deus, diz o texto que Davi agora vai trazer ou vai pegar a espada de Golias. E sabe por quê? Ele demorou anos para pegar essa espada, porque ele ainda não estava preparado. Sabe que tem coisa que Deus não nos deu ainda, porque não estamos preparados, mas quando estivermos prontos, vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Diz o texto que aquilo que era promessa, ou aquilo que era para Davi, vai chegar na palma das suas mãos. Oh, coisa boa! Lá vem Davi, fugindo de Saul, com medo de Saul, dizendo: meu Deus, o que será de mim? Se Saul me pegar, eu estou perdido. Saul acabará com a minha vida, eu estou desesperado. Saul vai destruir a minha vida. Diz o texto que ele descobre e sabe que Saul tinha medo dos filisteus. Lembra que Israel ficou cativa durante 40 dias na mão dos filisteus com Golias? Quem não se lembra disso? Diz o texto agora que Davi tem uma ideia. Qual é a ideia? Eu vou fugir
para a terra dos filisteus. E Davi vai para a terra dos filisteus. E quando ele chega na terra dos filisteus, o texto sagrado vai nos dizer que agora este Davi que está ali sendo apresentado, sim, aquele Davi que está sendo colocado diante de todos, segundo o texto e segundo a história, Davi agora vai ser ovacionado por aqueles que ali estão. Tem elogio que derruba, sabia disso? Tem um elogio que faz inflar o nosso ego, tipo assim: você merece muito mais do que tem, você não merece estar sendo humilhada como está sendo humilhado diante daquilo que está passando no trabalho, passando dentro do casamento, passando na sua vida social. Mas deixa eu dizer algo para você muito sério nesta noite: Deus está com você, independente da situação que você esteja passando. Diz o texto que Davi agora vai. Quando Davi chega e ele vê que o negócio vai estreitar para ele, porque o rei Aquis mandou lhe chamar, ele dá uma de doido. Ele dá uma de doido. Ele tinha uma barbona, um cabelo grande. Diz a história que quando ele vai chegar diante do rei Aquis, ele balança a cabeça e começa a babar. Pegava a barba, começava a puxar, se bater na porta. Aquis vai olhar e vai dizer: será que eu não tenho louco demais já aqui no meu reino? E quero me trazer mais um doido ainda para eu cuidar? Tira esse louco da minha presença. Vão tirar ele da presença do rei Aquis. E quando ele sai da presença, Davi é ardiloso, Davi é inteligente, ele vai conquistando aos poucos. Oh, coisa boa, se você entendesse que não adianta impor nada para ninguém, não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não é por força e nem por violência. Vai devagar, vai conquistando, você vai chegar lá, o nome do Senhor será glorificado, e você engrandecerá o nome daquele que reina, daquele que vive, daquele que pode, daquele que faz. Meu Deus, coisa boa. Traga essa senhora para orar por ela. Vem aqui, filha. Se a senhora crê que Jesus está visitando o seu joelho hoje, e seu quadril, que por causa do joelho desgastou o quadril. Dois o quê? É os dois o quê? Os dois joelhos que dói. Levanta a mão e diga glória para Jesus. A senhora ir embora? Fica tranquilo, cadê o filho apressado? Vem cá, filho apressado. Não, ele vai com você. Só que eu preciso orar pela senhora hoje. Preciso ungir a senhora. Estenda a mão para cá, igreja. Seu Deus e Pai, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, da planta dos pés ao Terebacandaramasuri me como dar a candaramantúrio. Telebaracandaramasuri me como dar a ele. Elebaracandaramasuri me como dar a saio. Elebaracandaramasuri me como dar a saio. Toca, meu Pai, sobre esta mulher. Ó Deus, se o Senhor vê graça na minha vida, restaura esta mulher, meu Pai. Visita essas cartilagens que estão gastas. Deus, ó Deus. Olha para mim. O que a senhora não conseguia fazer? Você é filho dela. Qual é a deficiência da sua mãe? O que ela não consegue fazer?
Hã? Consegue andar direito nem se ajoelhar. Vamos lá. Estenda a mão para cá. Fique aqui, filhão. Dá esse trem aqui. Olhe para mim e ande. Ande normal. Pode andar. 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 Pode andar sem medo. 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 Pode andar sem medo. Agora fique aqui. Cadê o filho? Fica aqui no meio. Ela fazia isso, filho? Ela andava assim? Não? Então, nós vamos dar uma carreira lá. Não, agora é você. Depois é ele. Vamos dar carreira. Vamos dar carreira. Vamos, venha. 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 Ô glória. Vamos tirar a prova dos 20, vamos? Vamos tirar a prova dos 20? Vem cá, vou orar por você também. Hoje aqui. Dobre o joelho, dá licença, dá licença. Dobre o joelho aqui, ó. Joelho aqui, cabeça lá. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a tua história hoje aqui. A alegria dela. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz infernos. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega homem sem pra quem não andava direito, pra quem não ajoelhava, levanta a mão pra cima, diga glória pra Deus. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta, faz a nuvem descer, faz a água subir. Se ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus. Ela fazia isso? É capaz de parar o trovão. Não fazia não. Quanto tempo? Já faz muitos anos já que ela tem dificuldade de andar. Pode levantar, mãe. Pode levantar. Até eu me apoio aí, pode ficar tranquila. Jeová, Ele é Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, Ele vai mudar a tua história. Fiquei muito feliz, graças a Deus. É um sofrimento muito grande. Quantos anos já? Há uns 8 anos. 8 anos sofrendo. É. Mas a partir de hoje, meu Deus te visitou. Deus de paz, Deus de glória. Agora estenda a mão para o teu filho e diga assim: filho. Vai mudar. Diga: filho, Filho, Deus Deus que me visitou me visitou. está te abrindo as portas. Está abrindo a porta. E vai abrir a sua também, para você deixar de fazer certas coisas erradas, de andar usando droga. Em nome de nosso Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Jesus. A partir de hoje a sua vida muda. A partir de hoje sua vida muda. Com o Divino Espírito Santo e a Virgem Maria. Amém, Jesus. Abraça ele, filho. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega homem sem Deus. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. É ele que uma mãe quer muito bem pro filho, que ele é meu filho caçula. E ele começou a usar droga, né, deixou o trabalho para usar droga. Então não pode seguir o caminho errado. Sempre tenho que
Mas Deus vai abrir as portas para ele, eu não sabia de nada. E Deus vai restaurar ele. Tá bom? Diga glória a Deus. Pode ir agora, abençoada. Pode ir embora. Vai-te embora agora. Bonitinho, né? Glória a Deus. Aleluia. Ó. Davi agora dá uma de doido e volta para a nação de Israel. Quando ele volta, tem um problema. Há muito tempo ele não via a sua família. A primeira vitória que Deus vai te dar é na tua área sentimental, emocional. Eu não sei como o diabo tem atacado a tua vida sentimental, mas o meu Deus te dará vitória para a glória, louvor e adoração do nome dele. O texto, a história diz que a família de Davi vai descer. E o que eles vão fazer? Eles vão ver Davi dentro de uma caverna. E caverna não é lugar de morte. Caverna não é lugar de sofrimento. Caverna é lugar de preparo. Às vezes Deus está te guardando, te privando de coisa pior e você não está entendendo. Tem dias que você entra em crise e não entende por que entra em crise. Você não toma decisões e não entende por que não toma decisões. É Deus dizendo: eu estou te privando de decisões erradas. Uma vez um amigo meu disse assim, missionário Ezequiel Pires, estava pregando na vigília dele, quando tinha aquelas 12 horas de vigília. Ele disse assim: Salgado, sabe a diferença entre eu e os outros pastores? Eu falei: qual é? É que eu creio que está escrito, eles não creem. Então quando eu ministro a cura acontece. O milagre acontece. Davi vai receber a visita da sua família. E sabe o que havia dentro daquele lugar? Só gente amargurada, só gente desesperada, só gente que havia sido excluída da sociedade. A graça que está em Davi lhe faz crescer, prosperar. Eles vão ver em Davi uma liderança. E a liderança que estava em Davi vai despertar no coração deles a vontade de segui-lo. E Davi começa com pouco. Valorize as coisas pequenas na sua vida. Valorize aquilo que para você se parece pequeno, porque Deus te colocará sobre o muito. Não desfaça das coisas pequenas. Diz o texto e diz a história que este moço chamado Davi vai ter a notícia que Saul está vindo contra ele, e ele está angustiado. Ele vai dizer: livra-me, Senhor, dos maus que me protegem, dos violentos que o coração trama planos perversos. Eu tenho uma palavra de Deus para você: nenhuma ferramenta forjada
contra a tua vida prosperará. Vou falar mais uma vez: nenhuma ferramenta forjada contra você prosperará. Deus te guardará, Deus te livrará do homem mau, do homem traiçoeiro, do homem invejoso. O problema, essa semana eu estava pensando, o problema nunca esteve, guarda que eu vou lhe dizer, o problema nunca esteve na vida de Abel, mas nas trevas que haviam em Caim. Ele vai perseguir, ele vai atacar por causa da inveja. Eu quero profetizar que nenhuma inveja, nenhuma palavra de peso, nenhuma maldição prevalecerá sobre você e a sua casa. Te prepara para ver a glória desta última casa ser maior do que da primeira. Quem pensou que Davi ia morrer, teve que ver a história de Davi recomeçar. Davi vai dizer: eu levanto e coloco diante dele a minha voz, suplicando misericórdia. A minha vitória e a tua vitória não virá de homens, mas virá do Senhor. Ele vai dizer: quando o meu espírito desanima. Davi está dizendo que o espírito dele chegou a desanimar. E quem nunca teve desânimo de espírito? Quem nunca passou por guerra espiritual ao ponto de se enfraquecer? Davi está dizendo: eu sou vencedor. Eu tenho batalhas para contar para vocês que eu venci, mas também passei por processos. Eu passei por lutas que só eu e Deus sabe que eu enfrentei, mas sabe como eu venci? Na oração. Eu vou falar de novo. Sabe como eu venci? Na oração. Você vai vencer esse ano na oração. Você vai prevalecer em oração. Deus colocará no seu caminho pessoas boas, pessoas verdadeiras, pessoas que te amem. Davi passou por um processo de rejeição. E quem nunca teve um processo de rejeição na vida? Sim ou não? Sim ou não? Quem nunca teve um processo de rejeição? Olha para mim à direita e vê: ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Ninguém se importa comigo. Eu estou mal, Deus. Eu estou triste, Deus. Eu estou angustiado, estou dentro da caverna.
Eu estou chorando, Deus. Eu estou sangrando, Deus. Você quem pensa que os homens da Bíblia, os maiores homens da Bíblia, foram aqueles homens que chegaram e demonstraram valentes e nunca passaram por processos que você passa. A Bíblia vai dizer que Elias era um homem sujeito a mim e como você, e ainda orou a Deus, e a chuva cessou. Tiago, capítulo 5, se engano. Não existe super-herói, não existe super-crente. E às vezes é necessário alguém se esquecer de você para Deus cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Consolado. Deus vai cuidar da tua casa. Não Davi está começando, está mal, daqui. está triste, está tendo conflito. Os maiores filósofos que você conhece hoje tiveram depressão. Os maiores cantores, até seculares, passaram por problemas psiquiátricos. E você está tentando se mostrar forte porque sinto vazio quando estou. Nós somos seres humanos. Perdoa meu coração. Elevar a sede da Vezes que sem perceber, mas não há paz de tua presença. Teus frutos me fazem viver. Consolando. Mas quando eu clamo ao Senhor Não e sai digo, daqui. Tu és o meu refúgio, oh, Tu és o meu refúgio. Eu não me refugio em outra coisa a não ser em Ti. Eu amo isso, porque a oração do Salmo 91 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer: Tu és o meu refúgio. 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 Vai ter resposta de Deus para crente aqui dentro. Deus vai entrar onde a tua mão não entrou. Deus vai fazer o que você não conseguiu resolver. Deus vai restaurar a tua vida. Deus vai fazer o milagre acontecer sobre você. Baste tua presença. Os frutos me fazem Consolador. Consola. Dá atenção, Deus, Não sai ao meu clamor, porque daqui. estou abatido. Livra dos que me perseguem. Peito da minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto vazio quando estou longe de ti. Perdoa meu coração.
sem perceber. Mas não afaste tua presença. Teus frutos me fazem viver. Dá atenção ao meu clamor. O que vem? Eu não sei o que você veio pedir hoje. O valente de Deus. Eu não sei o que você veio clamar ao Senhor nesta noite. As suas guerras. Mas eu quero que você apresente a Deus em oração. Que ataque é não tem super-homem, não tem super-mulher, não tem varinha mágica, não tem algo místico. A sua oração para a mão de Deus se mover. Que terrível arma é usada. E Ele vai dizer: Deus, eu preciso da tua presença para continuar. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste, um contra-ataque do mal. Liberta-me da prisão. De uma perda ou a dor da traição. Ele não estava preso no corpo, uma quebra de mas a alma dele estava presa que a raiz da ingratidão. em algo. Se alguém está assim, o coração dele estava preso em algo. Ouça o que vem. Toda prisão de mente caia por terra nesta noite. Toda preocupação excessiva caia por terra nesta noite. Que Deus venha restaurar você da planta dos pés ao alto da cabeça. Aguarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Um escape no descanso, a cura, a recompensa. Eu sei. Sem demora. Eu sei. Descanso, a cura, a Eu recompensa. sei. Um escape no descanso. Eu me libertar da minha prisão. Eu Sem renderei demora. graça ao teu nome. Então, justos, quem tem chamada sabe que tem. O descanso, a cura, a recompensa. Sem demora. Um escape. Ele começa dizendo: Deus, eu estou sozinho, ninguém me vê, ninguém me ajuda. Mas quando depois que ele ora, ele diz assim: Deus, eu sei que o meu final será melhor do que o meu início. Eu sei que a minha história não vai acabar assim. Eu sei que pessoas virão de perto, de longe, para estar comigo. O Senhor me ajudará, me fortalecerá, me restaurará. Diga glória para Ele. Aquele culto é o culto que ele rasgou o coração para Deus. Entendeu ou não? Que ele foi o culto dele. Ele rasgou a alma, pastor missionário. Ele abriu o coração para Deus e disse: Deus, é isso aí, ó. Mas eu creio que o meu final será diferente. Eu acredito que o meu final será diferente. Os justos virão à minha volta. Tem muita gente boa que Deus vai colocar no teu caminho ainda. Mas pastor, mentiram, brincaram, fizeram. Eu estou triste, eu não acredito mais em ninguém. Deus abrirá o teu coração e te curará para voltar a acreditar em pessoas. Porque tudo que a gente não quer tem hora, pastor Josiel. É se decepcionar de novo.
A gente se arma, sabe? Fica com o pé retraído. Sim ou não? A gente diz, será que é mais uma pessoa? Será que é mais alguém? Eu não quero que ninguém brinque comigo. Se desarme. Ninguém mais vai brincar com você. Ninguém mais vai brincar com os teus sentimentos. Ninguém mais vai brincar com a tua estrutura. Deus te dará vitória a partir de hoje. Davi está dizendo, eu sei que depois deste culto de oração, a minha história não será a mesma. Oh glória! Depois desse culto, os justos virão para minha volta por causa da sua bondade para comigo. Jó 42:11. Jó 42:11. Eu encerro, porque senão eu falo demais, que mais que o homem da cobra. Todos seus irmãos e irmãs e todos que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. E eles colocaram e confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. E o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início dela. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Faz o favor para o pregador aqui. Vira para alguém, só diz isso para ele: desanima não. Deus conta com você. Deus conta com a tua estrutura. Deus não quer te perder por nada. Deus te trouxe aqui para lhe dizer, depois desse culto, Davi, você não sai apenas com pessoas atribuladas, pessoas perturbadas. Não, a partir de hoje eu vou levantar guerreiros que estarão ao teu lado. Telebaracia Taracandarábia, Telebaracia Turacandaramanturia. Oh, há uma unção aqui. E essa unção está quebrando o jugo. O jugo. Quebrado não alivia a carga, mas não te deixa mais preso. Você vai ter que carregar com Cristo, mas não vai estar preso a ninguém, não vai estar preso a nada. Deus te dará vitória a partir de hoje. Todo e qualquer mal, todo e qualquer espírito contrário à sua vida, seja repreendido para a glória, louvor e adoração do nome daquele que vive, daquele que reina, daquele que pode.
Como Deus curou essa mulher, Deus está quebrando o jugo na vida de muita gente que aqui está nesta noite.